Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui alguns exercícios de uma prova do CEDERJ, da disciplina de Geometria Analítica, e foi aplicada nesse semestre de 2024, primeiro semestre. Então, diz assim na primeira questão: um círculo tem centro no ponto C, x0, y0, e passa pela origem. Determine, em função das coordenadas de C, ou seja, do centro, né, o raio do círculo. Gente, um círculo, a gente tem aqui um centro e a gente tem aqui o círculo. Qualquer ponto desse círculo, né, e que a gente liga até o centro, ele tem uma distância que a gente chama de raio. Então, se a gente tem as coordenadas do centro e tem o centro, é x0, y0. E passa por um ponto, né, que é chamado de origem. Então, a gente vai chamar de O. Então, O, a gente sabe que é a origem dos eixos cartesianos e que é o ponto de coordenadas 0, 0. Então, baseado nisso aqui, a gente pode obter o valor do raio como a distância desse centro, que tem essas coordenadas, até esse ponto, que é o ponto 0, 0, e que é um ponto que faz parte do círculo, né? Como a questão disse. Então, a gente vai fazer que o raio é igual à distância entre C e O, do centro até a origem, porque a origem faz parte do círculo, é um ponto do círculo, né? E como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? A gente vai fazer a raiz da diferença desses dois pontos, tanto faz qual x0 menos 0, vou colocar assim, mas se quiser colocar 0 menos x0 pode também. x0 menos 0, como vai ao quadrado, não tem problema, mais y0 menos 0 ao quadrado também. Como aqui a gente tem x0 menos 0, a gente pode dizer então que o raio é igual, resolvendo, simplificando mais isso aqui, né? x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Então, essa daqui vai ser a resposta do raio. Como a letra B pedia a equação do círculo, deixei para fazer aqui também. Aí, gente, a gente vai precisar lembrar, né, que uma equação de círculo, ela tem a seguinte cara. Posso colocar um C, dois pontos, para representar a expressão do círculo, e ela vai ser da seguinte forma: x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado fora, perdão. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado. Então, x menos x do centro, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao quadrado do raio. Aí, gente, o que a gente tem, né? Que o x do centro vale x0 e o y do centro vale y0. Então, ele pediu para a gente considerar aqui as coordenadas de C, né? Então, é com isso que a gente vai determinar a equação do círculo. Então, C vai ficar x menos x0 ao quadrado, porque x0 é o x do centro, mais y menos y0, isso ao quadrado, porque y0 é o y do centro desse círculo, e o raio, gente, elevando ao quadrado, né, vai ficar essa raiz de x0 ao quadrado mais y ao quadrado, e eu vou elevar isso aqui ao quadrado, né? O que vai acontecer? Eu vou conseguir retirar da raiz. Então, o centro vai ter a equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Espero que esteja dando para ver aí com clareza. Aqui, ó, esse perna do y aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Talvez você queira aí, se você quiser tirar um print para poder resolver depois sozinho, comparar, tá?
Se você está fazendo a disciplina de geometria analítica no seu curso, ou se você se interessa por esse aprendizado, acho que são exercícios bem legais. O CEDERJ é bastante criterioso nisso, né, na escolha de questões, são questões muito boas, bom, pelo menos eu penso assim. Então, letra A e letra B feitas, a gente já achou o raio, determinou a equação desse círculo. Na letra C, pede o seguinte: encontre as coordenadas dos pontos de interseção do círculo com os eixos coordenados. Então, eu quero saber onde C intercepta o eixo X e onde C intercepta o eixo Y. Quando intercepta o eixo X, gente, a gente sabe que só anda na horizontal, né? Só anda no eixo X. Então, para isso acontecer, Y é igual a zero. E o contrário, x igual a zero, porque só andou na vertical, né? Interceptou o eixo y. Então, a gente sabe que a equação do círculo é igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Aí a gente vai fazer duas situações aqui, né? Uma para determinar a interseção do círculo com o eixo horizontal, com o eixo x, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir y por zero. Só y, tá, gente? Então, eu vou pegar aquele y ali e vou substituir por zero. Vejam que aqui eu vou ficar só com y0 igual a zero, né? Então, vai ficar assim, x menos x0 ao quadrado, mais, aqui como isso aqui sumiu, eu vou ficar só com menos y0 ao quadrado, né? Menos ao quadrado dá mais, então y0 ao quadrado igual x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Vejam que isso aqui eu vou poder cancelar. Vou abrir, né, esse quadrado para poder relacionar esse x0 ao quadrado aqui, porque eu tenho x0 aqui, ó, que ele também vai ser elevado ao quadrado, né? Então, a gente fica com o quadrado do primeiro menos 2 que multiplica o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, quem apareceu, né? x0 ao quadrado, que, de novo, eu vou poder cancelar. Então, eu fiquei só com x menos 2x0 igual a zero, né? Se eu cancelei isso aqui, aqui vai ficar igual a zero. Então, eu vou colocar o x em evidência, né? Que eu tenho x aqui, poder melhorar a minha escrita dessa resolução. Então, x ao quadrado por x vai dar x. 2x0 dividido por x vai dar 2x0. Isso é igual a zero. Quando que um produto dá zero? Quando um dos fatores é zero. Então, x é igual a zero, ou que está dentro do parêntese, x menos 2x0 é igual a zero. Logo, aqui eu vejo que x é igual a 2x0. Vejam que isso me dá duas interseções. Uma interseção 1, que vai ser o ponto 0, 0, ou seja, a gente já sabia, porque a questão diz que o círculo passa pela origem, né? Então, esses aqui são os pontos de resposta. 0 e 0, e um outro ponto desse x aqui, que ele também vai responder a nossa questão, que vai ser o quê? Bom, quando y é igual a zero, né, que eu comecei, então y é zero, o x vai ser 2x0. Deixei um espaço pequeno. Melhorar isso aqui. Então, as coordenadas desse segundo ponto, que é mais um ponto de interseção do círculo com o eixo x, vai ser 2x0 e 0, tá? Então, esses são os pontos da resposta. Dois pontos. Agora, aqui para o y, eu vou fazer, para saber a interseção de C com eixo y, eu vou considerar a mesma coisa, a mesma equação do círculo, só que agora eu vou fazer o x ser igual a zero, né? Então, x menos x0 vai dar 0 menos x0 ao quadrado, vai ficar menos x0 ao quadrado, né? Então, eu vou colocar logo como x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, fazendo mais ou menos o mesmo procedimento. O quadrado ali estava fora, não pode esquecer disso. Igual, ó,
x0, não, x0 não estou substituindo, não. x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Não confundam isso, tá, gente? A gente só substituiu o x puro, x0 não. Então, vamos continuar aqui. Ah, continuando, ó, a gente já pode fazer isso aqui, né? Porque a gente vê que dá para cancelar. Vamos desenvolver esse quadrado aqui, do jeito que a gente fez lá, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, um y0 ao quadrado, né? E ele está aqui elevado ao quadrado, dentro do parêntese também. Então, y ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui y0 quadrado, que a gente vai de novo poder cancelar. Então, eu fico aqui de novo com y em evidência. Então, y que multiplica y menos 2y0. Isso igual zero, porque eu cancelei a única parcela que eu tinha ali do outro lado. Então, quando que um produto dá zero? Quando um dos seus fatores é zero. Então, y igual zero ou y menos 2y0 igual zero, logo, entendemos que y tem que ser igual a 2y0. Então, eu vou poder considerar esses dois pontos aqui, dando para a gente essa interseção no eixo y. Então, aqui os pontos de resposta serão, como já sabíamos, um é o ponto 0, 0, porque o círculo passa pela origem, e o segundo ponto vai ser o ponto 0 no x, por quê? Porque tem que ser x0 para cortar o eixo y. E aonde que vai cortar o eixo y? No 2, y0. Sabemos, né, que esse y0 é o y do centro. E o x0 é o x do centro. Essas duas informações, elas são importantes para a gente resolver a próxima letra D. Eu acho isso interessante também relacionado ao CEDERJ, né, que eles colocam questões que elas vão se desenvolvendo aos poucos, e aí você usa algo que está num item para fazer o outro, né? Você aproveita, é muito interessante. Mas também é ruim por outro lado, né? Porque se errar, se você erra lá em cima, né, fatalmente, você vai errar a sequência, né? Então tem que fazer com bastante atenção. Então, na letra D está pedindo, determine a equação de um outro círculo que passa pela origem e intersecta os eixos x e y, né? Respectivamente nos pontos 4, 0 e 0, menos 1. Ou seja, eu tenho dois pontos, tá? Eu tenho o ponto 4, 0 e eu tenho o ponto 0, menos 1, sendo pertencentes a esse círculo que eu vou chamar de C1. Vou colocar dois pontos, que quando a gente vai escrever, pelo menos na literatura do CEDERJ, quando a gente vai escrever uma equação, dois pontos é como a gente representa. Então, o que eu preciso, né? Para achar a equação de qualquer círculo, a gente tem que ter x menos x do centro igual ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio desse círculo ao quadrado. A gente não tem ainda o centro, então eu preciso do centro e eu preciso do raio. Só que o que a gente sabe? Sabe que um círculo ele intercepta os dois eixos em pontos que são 2 vezes x do centro, 0, e 2 vezes 0 e 2 vezes y do centro, porque isso a gente encontrou na questão anterior. Então, a gente sabe que um círculo vai sempre acontecer isso, ele vai intersectar aqui no 2x0, 0, e no 0, 2y0. Concordam? Porque isso a gente já achou ali na letra C. E a gente sabe que isso aqui é o x do centro e que isso aqui é o y do centro. Nesse caso aqui, a gente ainda não tem esses pontos, mas a gente vai encontrar agora, porque eu vou dizer que, então, para esse novo círculo aqui, 2 vezes o x do centro dele tem que ser igual a 4. Logo, eu fico sabendo aqui que o x do centro desse novo círculo C1 é igual a 4 por 2, que dá 2. E sobre o y do centro? Eu tenho que 2 vezes y do centro é igual a quanto? Menos 1. Então, eu sei que 2y do centro igual a menos 1. Passando 2, eu fico
Fica determinado aqui que o y do centro desse círculo é menos meio. Então, eu já tenho aqui o x do centro e o y do centro. Já tenho o valor para colocar aqui e o valor para colocar aqui. Agora, o raio. Sobre o raio, o gabarito trouxe de uma forma diferente aqui, mas eu também fiz utilizando a... Eu fiz utilizando o que a gente já encontrou, porque a gente já tinha encontrado que o raio era x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Então, eu vou usar essa informação aqui, porque x0 e y0 são x do centro e y do centro, que eu não tinha numerado aqui, né? Eu representei por letras. Eu representei de uma forma simbólica, né? Então, para qualquer raio de qualquer círculo, a gente sabe que vai acontecer o quê? Que o raio de um círculo vai ser o ponto, vai ser o valor, perdão, ponto não. Ele vai ter medida x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado. Vou representar como a gente colocou aqui, ó, que o raio é igual a x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, para vocês saberem de onde que eu tirei essa informação. Então, eu sei que o raio é igual ao x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado. Substituindo esse centro que a gente já encontrou aqui, ó, vai dar 2 ao quadrado mais menos meio ao quadrado. Então, a gente vai ficar com o raio valendo 4, mais, aqui vai positivar, né? E vai ficar 1/4. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17 quartos. Esse é o raio, é a medida do raio. Logo, já temos o que precisamos, né? Que são 3 informações. Uma coordenada do centro, a outra coordenada do centro e o valor do raio. Logo, resposta C1 vai ter a seguinte expressão: x menos 2, que é o x do centro ao quadrado, mais y seria menos meio. Então, dá mais meio ao quadrado, igual ao quadrado, ao raio ao quadrado. É o raio ao quadrado, 17 quartos ao quadrado. Ih, gente, espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque então a gente tinha a expressão de raio ao quadrado, né? E não de raio. Deixa eu só dar uma olhada aqui no que eu deixei passar. É, gente, realmente, lembram que o raio deu raiz disso? Então, isso aqui é raio ao quadrado, tá? Desculpem aí. Então, vamos aqui, raio ao quadrado. Aqui é raio ao quadrado em tudo que a gente tem que considerar. Que eu esqueci desse detalhe aqui. Então, raio ao quadrado, que é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, né, é que eu tiro a raiz, porque o raio é igual a raiz. Lembra? Então, se eu tenho raio ao quadrado aqui, eu tenho o 17 quartos. E aí, essa daqui é a resposta que a gente buscava. Expressão do centro 1, do círculo 1, x menos 2 ao quadrado, mais y mais meio ao quadrado, igual a 17 quartos. Certinho agora. A questão 2 é uma questão de equações paramétricas, bem interessante também, que deu bastante dúvida, assim, quando a gente foi resolver essa questão, e depois a gente conseguiu, né, sanar mais ou menos. Eu ainda achei essa questão, assim, bem meio complicadinha para minha mente alcançar, mas enfim.
Dados dois vetores U e V, considere os conjuntos A, T vezes V, tal que T pertence aos reais, U, B igual a U mais T vezes V, tal que T pertence aos reais, e o conjunto C é formado por S vezes U mais T vezes V, tal que S e T pertencem aos reais. Então, nos itens a seguir, identifique e determine as equações paramétricas para cada um dos três conjuntos, A, B e C. Então, aqui a gente tem valores agora para os dois vetores U e V. O vetor U é 1, 2 e o vetor V é menos 1, 0. Então, vamos considerar primeiro aqui falar do conjunto A. Nós vamos ver ali o conjunto A é formado como? Então, dentro da chave de A é T que multiplica V. Então, vou pegar o vetor V e vou substituir aqui. Menos 1, 0. Tal que T pertence aos reais. Aqui, gente, a gente vê o seguinte, que aqui a gente tem uma reta que deveria ter um ponto aqui na frente, né, que é um ponto pertencente a essa reta, e que se não tem nada, significa que o ponto 0, 0 é um ponto dessa reta, e essa reta ela está na direção desse vetor aqui. O vetor diretor dessa reta é o menos 1, 0. Então, a gente vai dizer que aqui eu tenho uma reta que passa por 0, 0, ou pela origem, e tem direção do vetor menos 1, 0. Isso é o que eu preciso para obter as equações paramétricas de A. Então, eu sei aqui que as equações paramétricas de A são x igual 0 mais t vezes o vetor direção. Então, 0 mais t vezes menos 1. E o y é 0 mais t vezes 0. Logo, y igual a 0. Então, e t pertencente aos reais. Então, essas são as equações paramétricas do conjunto A. Agora, vamos fazer isso com o conjunto B. Conjunto B é o seguinte, U, vetor U, então vou substituir já pelo vetor U, 1, 2, mais T que multiplica o vetor V. Então, o vetor V, menos 1, 0. Isso aqui, T pertencente aos reais sempre. Então, gente, vemos aqui, ó, que aqui surgiu para a gente um ponto, né? O vetor aqui vai se comportar como um ponto, é o ponto 1, 2. Ou seja, isso aqui é uma reta que contém o ponto 1, 2 e que tem qual direção? A direção, mesma direção dessa reta anterior aqui, que é do vetor menos 1, 0. Então, a gente sabe que essa reta é uma reta que tem equações paramétricas do tipo, ó, passa pelo ponto 1, 2, então fica x igual a 1, y igual a 2, porque é o ponto pelo qual a reta passa, mais a constante que multiplica o vetor direção. Então, mais não, menos t, né? Porque t vezes menos 1, menos t. E como embaixo é zero, a gente não precisa colocar. Então, 1 menos t e 2 são as equações de B, tal que t pertence aos reais. Para C, eu vou fazer aqui do lado essa explicaçãozinha que foi a mais complicadinha. Olha a expressão de C. C é igual S que multiplica U. Quem é U? 1, 2. Então, 1, 2. Vejam que aqui eu já não tenho um ponto, né? Então, aqui continua sendo o vetor, porque ele está multiplicado por uma constante aqui, mais T que multiplica menos 1, V, né? Menos 1, 0. S e T pertencem aos reais. Desculpa ali, gente, que não deu muito bem. Vou diminuir um pouco, né? Senão vai ficar bem bagunçado. Minha letra vai ficando gigante. Cruz credo.
Então, S que multiplica 1, 2, mais, pelo que a questão nos forneceu, aqui dividindo aqui A com B, para não ficar muito tão bagunçado, né? S que multiplica o vetor U, que é 1, 2, mais T que multiplica o vetor V, que é menos 1, 0, mais T que multiplica menos 1, 0. Tal que S, T pertencem aos reais. Botei uma vírgula ali onde não tinha. Então, o que que acontece aqui, gente? Olha, vamos olhar, né? Aqui a gente tem como se fosse uma soma de dois vetores. E na frente o ponto 0, 0, ou seja, seria uma reta que passaria pela origem que passaria por dois vetores. Para uma reta passar por dois vetores, vocês concordam que esses vetores têm que ser linearmente dependentes? Ou seja, tem que haver uma constante que eu multiplique por um vetor e dê o outro, né? Bom, se eu passei aqui de 1 para menos 1, eu posso multiplicar por menos 1, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1. Só que o 2 eu teria que manter a mesma constante multiplicada. E 2 vezes menos 1 não dá zero. Logo, o que que a gente entende? O que que a gente... a que conclusão a gente chega? Que aqui isso aqui é uma representação da soma de dois vetores que são linearmente independentes. Então, se esses vetores são linearmente independentes, eu vou ter uma infinidade de vetores ali que vai nos dar o próprio R2. Vai nos dar um plano. Então, aqui a gente não tem equações paramétricas. Então, a explicação daqui do gabarito do CDER era o seguinte: como os vetores são linearmente independentes, C representa todo o R2 e não possui equações paramétricas. Então, vetores LI, logo, C representa, não representa uma reta, né? Ele representa todo R2, ou seja, são duas coordenadas, né? Então, ele representa o R2. Logo, C não pode ser representado por equações paramétricas. Não possui equações paramétricas. Fazer o mesmo exercício para a letra B. A letra B, a gente tem um vetor U, 2 menos 2, e um vetor V, menos 1, 1. Daqui, gente, a gente já consegue ver, né, que esses vetores aqui são LD. Se eu multiplicar por menos meio, ou se eu multiplicar de V para U, né, por 2, ou por menos 2, na verdade, né, eu vou obter 2 e menos 2. Então, daí a gente já tira alguma conclusão aí para quando a gente representar o conjunto C. Então, para representar o conjunto A, é tranquilo, mesmo procedimento da primeira. E a gente vai... Estou procurando aqui as expressões, porque eu não coloquei para cá, para poder copiar aqui. Peraí. A, botar aqui do lado. A igual T vezes V, tal que T pertence aos reais. B igual U mais TV, tal que T pertence aos reais. Aqui o tal é representado por barra. E C, conjunto C, S vezes U mais T vezes o vetor V. Tal que ST pertencem aos reais. Então, a gente vai fazer agora. Vai representar primeiro o conjunto A, baseado nesses dois vetores. Quem é A? A é T, que multiplica V, que agora é menos 1, 1, tal que T pertence aos reais.
Temos problemas aqui? Não, né? A representa uma reta que passa pela origem, porque eu não tenho ponto, eu só tenho aqui o vetor direção. Então, é uma reta que passa pela origem e tem a direção -1, 1. Então, as equações paramétricas dessa reta são... Meu Deus, que chave horrível. Aí, gente, eu não estou colocando aqui zero mais e nem as explicações de todas para deixar para vocês fazerem aí, tá bom? Se vocês não tiverem entendido, tiver ficado alguma coisa complicada aí para entender, e caso vocês queiram ter acesso ao gabarito oficial, vocês coloquem aí para mim uma mensagem que eu libero para vocês, tá bom? O documento, o PDF. Então, A vai ter as seguintes equações paramétricas. X é igual, seria zero menos t, e y, zero mais t. Então, t tal que t pertence aos reais. Essas aqui são as equações paramétricas de A, do conjunto A. Vamos agora para o conjunto B. Ele tem a seguinte cara, o vetor U, que tem as coordenadas 2 menos 2, que de novo aqui para a gente vira ponto, mais t vezes v, então t vezes o vetor menos 1, 1, tal que t pertence aos reais. Então, gente, essa aqui é uma reta que passa pelo ponto 2, 2, e que tem a direção desse vetor, -1, 1, a mesma direção do vetor anterior. Então, as equações paramétricas de B vão ser x igual 2 menos t, y igual menos 2 mais t, tal que t pertence aos reais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está igual que eu fiz anteriormente, certinho. Menos t e t, que às vezes eu, né, dou minhas viajadas na maionese aqui, mas não, gente, está tudo certinho, tá? E agora vem a dificuldade de novo, né? O conjunto C, ele é feio, ele vai ficar com a seguinte carinha. S que multiplica U, o vetor U é 2 menos 2, mais T que multiplica o vetor V, que é -1, 1. Tal que T pertence aos reais também, sempre. Aqui a gente está trabalhando no conjunto dos reais. Então, o que que acontece aqui, gente? A gente já tirou a conclusão aqui que se eu multiplicar o vetor V por -2, ele vai dar exatamente o vetor U. Ou seja, U é igual a -2V. Isso significa que eles são linearmente dependentes. Então, eu posso dizer que isso aqui representa uma reta. Logo, essa reta tem equações paramétricas. Agora, eu tenho um ponto pelo qual passa essa reta, representado aqui? Não, mas sim, né? Se eu não tenho ponto, é porque a reta passa pela origem. E o que que vai acontecer, gente? Quando eu somar isso daqui, o meu C vai ficar com a seguinte cara. Eu vou ficar aqui com 2S menos T e vou ficar aqui com menos 2S mais T, tal que T pertence aos reais. Vejam que isso aqui é uma pessoa, isso aqui é a mesma pessoa com sinal trocado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma terceira constante. Então, eu vou dizer que isso aqui é K, isso aqui é menos K. Ou o vice-versa, que eu acho até que a apostila trouxe, a apostila não, o gabarito trouxe que as equações paramétricas são C, x igual a menos k, e y igual a k, tal que k pertence aos reais. Mas, para mim, essa daqui também está correta, tá? X igual a k, y igual a menos k, tal que k pertence aos reais. Não sei se teria algum problema matemático aí para que fosse feito assim, mas dentro do meu entendimento, as duas expressões, as duas
formas de expressar as paramétricas vão ser corretas, estão representando corretamente o conjunto C, tá? Se você achar que não é por aí, que tem algum erro aí no meu raciocínio, quiser deixar aí comentar, tá bom? É sempre legal a gente trocar informações. Geometria analítica é uma disciplina muito bonita, porém muito difícil, né? Muito cheia de detalhes, mas com um jeitinho a gente chega lá. Então, gente, a prova foi essa, não temos outra questão. De novo, eu falo, se você quiser ter acesso a esse gabarito, a essa prova, você pode me deixar deixa para mim um comentário aí que eu forneço para você o link, tá bom? Quero agradecer se você tiver me assistido. Um beijo para você, espero que te ajude em alguma coisa. Caso ajude, se você quiser deixar um comentário aí, vai ser legal também, tá bom? Um beijo e até mais.